Olá, tudo bem com vocês? Vamos conversar aqui sobre intervalos reais na aula de hoje? Bom, na última aula a gente discutiu, a gente foi apresentado ao conjunto dos números reais e a gente viu que os reais, eles podem ser representados dentro dessa reta aqui, da reta real. Uma reta que cada ponto representa um número e cada número sempre vai ser representado por um ponto. Existe essa relação que todo ponto tem um número, todo número real tem o seu ponto. Agora, quando a gente for pensar em intervalos reais, a gente vai estar pensando o seguinte: e se eu pegar aqui um valor aqui, digamos 1, e outro valor lá na frente, 7, e eu quiser todos os valores que estão aqui no meio dos dois, entre 1 e 7. Então agora eu não estou mais falando da reta inteira, porque a reta inteira é muito grande. Aí eu vou pegar só um segmento dessa reta. Eu vou pegar a parte que está entre o 1 e o 7. A gente poderia descrever isso com aquela notação lá de conjunto da seguinte maneira. Um conjunto do x pertencente aos reais, tal que o x está entre 1 e 7. Maior do que 1, menor do que 7. E isso é a representação, é o que representaria esse segmento dessa reta real. Isso aqui, naturalmente, é um subconjunto dos reais. Tá? Então aqui a gente começa a brincar com essa reta, brincar com essa coisa de intervalos e vamos começar a achar assim, vários subconjuntos dos reais nesse formato específico de intervalos. São subconjuntos bem importantes, bem interessantes da gente estudar. E existem alguns tipos diferentes de intervalos, que é o que a gente vai discutir agora. Por exemplo, nós temos os intervalos abertos. O que é um intervalo aberto? O próprio exemplo que eu dei aqui em cima, o x pertencente aos reais tal que x é maior do que 1 e menor do que 7, é um intervalo aberto. Significa aberto por quê? Porque as extremidades são abertas, a gente não inclui o 1, a gente não está incluindo o 7. E quando a gente tem lá a reta real e a gente vai representar um intervalo aberto dentro dessa reta, a gente costuma representar assim, põe uma bolinha aberta em cada uma das extremidades e o meio é preenchido. E isso quer dizer o quê? Que esse conjunto não tem essa extremidade aqui, se esse valor aqui é um valor x, se aqui é um x e aqui é um y dentro dessa reta, esse conjunto aqui dos números z pertencente aos reais, tal que x é menor do que z é menor do que y, é um conjunto aberto, é um intervalo aberto. Esse nome, aberto, justamente com essa bolinha aberta aqui que a gente representa, para falar, a extremidade aqui, eu não estou incluindo o x desse lado, eu não estou incluindo o y desse lado, por isso que a gente está falando, é aberto. E a gente tem uma outra notação ainda, sem ser essa daqui, para representar esse tipo de intervalo, que é a notação utilizando colchetes. Quando o extremo não está incluso no intervalo, a gente desenha o colchete para fora assim, e vai escrever assim, a extremidade da esquerda do lado esquerdo, da direita aqui. Essa então aqui é a anotação para o intervalo aberto que tem todo mundo ali dentro, entre x e y, mas não tem x nem y. Então isso aqui é a mesma coisa. Deixa eu escrever isso aqui, o z pertencente aos reais, tal que x é menor do que z, menor do que y. Naquele exemplo aqui em cima, que a gente colocou entre o 1 e o 7, esse intervalo aqui a gente pode denotar ele dessa forma aqui, 1 e o 7. Essa é a notação para intervalo aberto, tá? Eu estou escrevendo aqui, todos os números que estão entre 1 e 7, só que não inclui o 1 e não inclui o 7. Mas nós não temos só intervalos abertos, A gente também tem intervalos fechados. Que aí a história vai ser parecida, se eu pegar lá uma reta, a reta real, na verdade, aí eu pego lá, agora eu vou fazer a bolinha fechada aqui para representar que agora eu vou pegar os extremos desse intervalo, eu vou deixar eles dentro do meu conjunto e todo mundo que está no meio.
Então, se eu tenho aqui um x e um y arbitrários, eu vou falar que esse intervalo aqui, ele é o conjunto dos números reais, tais que x é menor ou igual que esse número, que é menor ou igual que y. Então, viu a mudança? Agora a gente não está falando de menor, menor. A gente está falando de menor ou igual. E isso vai fazer com que a gente inclua essas extremidades do intervalo aqui no nosso subconjunto. Isso aqui também, subconjunto dos reais. E a notação para esse tipo de intervalo, usando colchetes, é a seguinte. A gente faz o colchete, só que agora virado para dentro. Quando o colchete está virado para dentro, ele está falando, ó, eu estou incluindo x, eu estou incluindo y. Quando ele está virado para fora, ele está falando, não estou incluindo nenhum desses dois. Então, se a gente pegar um exemplo aqui, vamos fazer um exemplo. A gente tem aqui a reta, aqui a gente tem o 5 e aqui a gente tem o 13. E a gente vai pegar esse intervalo aqui fechado. Esse intervalo, a gente pode representar ele dessa forma. 5 e 13. É o conjunto de todo x real, tal que 5 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 13. Certo? Tudo bem? Legal, né? Mas e se a gente quiser abrir de um lado e deixar do outro fechado? Será que tem como? Claro que tem como, né? Aqui a gente vai dar brecha para esse outro tipo de intervalo aqui, ó. Intervalo semiaberto à direita. Que aí o nome já vai ser bem sugestivo para a gente, que é o seguinte, um intervalo que ele é, de um lado ele é aberto, de outro ele é fechado, e como eu falo aqui semiaberto à direita, está falando que à direita ele é aberto, à esquerda ele é fechado. Então aqui ele é bolinha aberta, ali ele é bolinha fechada. E se aqui fosse, por exemplo, o 0 e aqui o 7. Esse intervalo, na nossa notação de intervalo, vai ser como? Com colchete. Vai ser colchete fechado no 0 e o colchete aberto no 7. E isso aqui vai ser igual a todo x pertencente aos reais, tal que 0 menor ou igual que x, menor do que 7. Então perceba que essa notação aqui para intervalos, usando colchetes, é uma notação que vai simplificar a nossa escrita aqui. Então ao invés de escrever todo esse conjunto aqui, 0 menor ou igual que x, menor que 7, a gente simplesmente coloca aqui entre colchetes. Isso aqui é um subconjunto dos reais. Certo? Mas olha, nota que é interessante o seguinte, essa notação faz sentido de colocar o colchete e já entender que é todo mundo que está ali nesse segmento de reta? Faz sentido porque a gente sabe que agora, quando a gente fala dos reais, todos esses pontos que estão ali no meio são números reais. Quando a gente falava lá dos racionais, apesar de serem infinitos pontos que a gente vai encontrando ali no meio de dois números racionais distintos, eles não preenchiam o segmento todo, sempre tem algum irracional ali no meio. Agora, se a gente fala dos reais, os reais preenchem a reta inteira, então a gente faz sentido a gente pegar um segmento e falar todo mundo que está entre o ponto A e o ponto B. E tem mais? Tem mais possibilidades? Tem o quê? O intervalo semiaberto à esquerda. Então, se no anterior eu fechei do lado direito e abri do lado esquerdo, quer dizer, o contrário, né? Aqui eu vou fazer isso, justamente isso. Vou fechar do lado direito e vou abrir do lado esquerdo. Então, aqui do lado esquerdo vai ficar aberto e aqui do lado direito fechado. E isso vai ser um semi-intervalo, um intervalo semi-aberto à esquerda, que a gente também poderia falar que é semi-fechado à direita. E aqui a gente tem um número A, só para ser mais genérico, e aqui um número B. E a representação desse intervalo é aberto aqui no A, fechado no B. Isso aqui é igual a todo x real, que é estritamente maior que A,
menor ou igual que b. Esse é a forma de um intervalo semiaberto à esquerda. E agora, será que acabou? Será que esses são os únicos tipos de intervalos intervalos na reta que a gente tem? Ainda não. Esses são os intervalos limitados, os intervalos que têm ali um tamanho bonitinho, finito. Agora tem os intervalos infinitos. Então a gente vai ter aqui intervalos ilimitados. Alguns tipos de intervalo vão aparecer nessa situação. A gente pode ter lá a reta, pode ter um intervalo que em uma extremidade ele é aberto e a outra extremidade na verdade não existe, ele simplesmente volta, ele simplesmente vai para infinito. E qual que seria a representação disso aqui? Esse intervalo, se aqui a gente falar que é um número A, esse intervalo aqui a gente vai representar por, ele é aberto no A e ele vai para mais infinito. A gente vai utilizar essa notação, mais infinito. Só que como o infinito não é um número, não dá para falar que o infinito está lá dentro. O infinito não é um número, é só uma simbologia para a gente representar que está indo para o infinito. Então a gente vai utilizar aqui o colchete aberto. E se a gente fosse escrever aqui, isso aqui é igual a quem? Todo número x pertencente aos reais, tal que x é maior do que a. Então qualquer coisa maior do que a está aqui dentro. Não importa o quão perto de infinito esse número for, ele vai estar aqui dentro desse intervalo. Esse intervalo infinito. Certo? A gente também poderia ter esse mesmo tipo de intervalo, só que fechado aqui no A. Então a gente faz ele fechadinho aqui e ele seguindo até infinito. Aí a notação dele seria fechado no A, vai até mais infinito, é aberto. X pertencente a R, tal que x é maior ou igual que a. Todos os números reais que são maiores ou iguais a a. Estou indo até o infinito. O que mais? A gente ainda tem os casos que vão para menos infinito, né? Então a gente pode ter lá uma bolinha aberta aqui e um intervalo que vai para a esquerda, ele vai para os números negativos. Então se aqui é um número B, esse aqui vai ser um intervalo aberto no menos infinito e no caso aqui aberto no B também, que representa conjunto dos números reais tais que x é menor do que b. Todos os números reais que são menores do que b. É estritamente menores do que b. O b não está lá dentro, ele é aberto ali no b. E aí, mais um intervalo que a gente tem é... Pega a reta, pega um valor b aqui, só que agora a gente vai incluir o b, vai ser fechado aqui no b e vai ir para menos infinito. Esse aqui seria, então, aberto em menos infinito, fechado no B, que nada mais é do que o conjunto de todos os números reais, tais que x é menor ou igual que b. Agora o b está lá dentro também, o x pode ser igual a b. Certo? Então, esses são os tipos de intervalos na reta que a gente tem. Intervalos abertos, que não inclui as extremidades, só o que está ali no meio. Intervalos fechados, que inclui tudo que está no meio, mais as extremidades. Os intervalos semiabertos, que inclui uma extremidade, não inclui a outra. Aí tem semiaberto à direita, semiaberto à esquerda. E os intervalos que são ilimitados, que eles vão, um dos lados vai para infinito, enquanto a outra extremidade aqui ela pode ser tanto aberta quanto fechada. Aí tem os que vão para mais infinito e tem os dois que vão para menos infinito. Aí você vai me perguntar, mas e se eu pegar aqui a reta, e pegar um intervalo que ele vai para mais infinito, mas ele também vai para menos infinito? Bom, aí você está pegando a reta inteira, porque se não tem uma extremidade, ele vai tanto para mais infinito quanto para menos infinito, ele vai englobar todos os números reais, ele vai ser a reta inteira.
Tudo bem? Então esses são os intervalos reais. Espero que você vá se acostumando aí com essas notações, porque são notações muito usuais, a gente vai usar elas sempre, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver que a gente dá para fazer um monte de operações, todas aquelas operações que a gente viu na nossa primeira semana falando sobre conjuntos, intersecção, união, diferença entre conjuntos. A gente vai ver que com os intervalos reais, que são subconjuntos da reta, são subconjuntos dos reais, subconjuntos da reta real, a gente também pode ficar fazendo esse monte de operações, e é isso que a gente vai fazer na próxima aula. No mais, a gente vai ficando por aqui, continuamos na próxima. Tchau, tchau.